E nós queremos dar início à nossa programação desta manhã, ao nosso culto, enquanto alguns irmãos ainda estão se acomodando, estão sentando. Eu gostaria que nós iniciássemos essa manhã com uma oração, que estivéssemos entregando também tudo o que vai acontecer aqui, neste dia, ao nosso Deus. E eu vou convidar o pastor Martin, pode ser, pastor Martin, para que faça essa oração. Vamos ficar em pé para orarmos. Amém. Podeis sentar. Vamos louvar a Deus através de cânticos? Eu te busco, te procuro, ó Deus. E vamos ficar em pé para procurar um pouco mais rápido, né? Que a gente pode se mexer um pouco mais, que meio no conforto sentado, né, pastor? Meio complicado, né? Vamos correr um pouquinho, exercitar, não é? Então, em pé, vamos lá.
nossa vida é o que nos dá toda a base para produzirmos para Ele. Buscar a face do Senhor é algo impressionante, porque quando a gente está aflito, Ele vem, é como um bálsamo e vai tirando e vai nos dando uma visão correta do momento que nós estamos passando. Se nós estamos tristes, Ele vem então com o seu renovo e nos dá a alegria de pertencermos a Ele em meio às dificuldades. Quando nós nos sentimos enfraquecidos, é o mesmo Deus que nos fortalece para olharmos para Ele e dependermos dEle em tudo aquilo que vamos fazer. E nós que trabalhamos no ministério sabemos que muitas vezes algumas coisas nos entristecem. Não é verdade? No seu ministério, lá na sua empresa, lá no seu hospital, lá na igreja, aonde o Senhor tem nos colocado. E as dificuldades que nós passamos, tem momentos, parece que fala assim, Senhor, onde o Senhor está, que eu não estou conseguindo enxergar. Então, ainda é a intimidade com Deus que nos faz centralizar no foco, que é o próprio Deus. Então, que essa canção agora, este hino, possa nos lembrar que Ele é o foco e precisamos depender dEle. Interceder por eles agora. Vem encher-nos com teu amor, pra esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Vamos juntos agora? Vem, pois,
Vamos orar com o pastor. Querido Pai, nós temos o privilégio de podermos ter sido escolhidos para tão grande missão que o Senhor nos deu como um privilégio, que é adorarmos ao Senhor. E o Senhor nos deu um novo dia, uma nova oportunidade. Nós queremos usufruir desse privilégio para declarar a Ti a nossa adoração, nosso reconhecimento. Nós queremos depender do Senhor, queremos ser orientados por Ti. E Te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, como Teu povo, nos unindo com o propósito de buscar mais do Teu querer, buscar mais da Tua vontade, descobrirmos mais os Teus propósitos e podemos perceber que o Senhor tem planos bonitos, muito especiais para a vida de cada um de nós e através dela para com tanta gente. Tantos que precisam descobrir, precisam aprender, precisam confirmar que o Senhor também as quer como adoradores e que possam estar sendo levados à cruz de Cristo. Nosso propósito como Teu povo, como Tua igreja, é podermos cumprir a missão que o Senhor tem nos dado, e a maior e principal é anunciarmos quem nos trouxe tão grande salvação. Por isso, tudo que fizermos, tudo que planejarmos, tudo que executarmos, possa ter como alvo maior esse propósito tão especial do Senhor. Obrigado por essa igreja que nos acolhe nesse tempo aqui. Obrigado pelas famílias que nos abençoam. Obrigado por essa cidade e pedimos que o Senhor possa abençoar a todos e também nesse dia, na orientação de tudo aquilo que será feito. Obrigado pela vida do pastor Luiz Saião, que está nos abençoando com a Tua palavra, a Tua orientação. Fala mais uma vez ao meu, ao nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Nós estaremos ouvindo uma participação especial com a Zina e o pastor Benjamin. Logo em seguida, o pastor Saião está com a palavra. Oi. Para louvar ao Senhor nesta manhã, iremos cantar o Salmo de número 5. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a Ti orarei com mais fervor. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, a minha meditação elevo a Ti. Pela manhã Tu ouvirás a minha voz. Em longas noites eu a Ti vigiarei. O Teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Ó, derrama a Tua bênção, a Tua graça.
Deus eterno, não tens prazer na iniquidade. Tua palavra é uma espada e um broquel. Ela extermina este mundo de maldade e conserva em retidão a quem for fiel. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. Em longas noites eu a ti vigiarei. O teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Ó, derrama a tua bênção, a tua grei. Amém. Bom dia aos irmãos. Muito bom estarmos aqui pela manhã, depois da noite de descanso e de toda a graça de Deus que nos é concedida nesta manhã. Depois que alguns já tomaram o seu café, alguns com uma capacidade maior de demonstrar como estão bem de saúde, né, com aquela famosa fé de remover montanhas, às vezes montanha de cucas ou de pães, depende do que aparece. Eu queria, nesta manhã, iniciar a nossa reflexão lendo um texto muito conhecido e muito valioso e emblemático, que está em Mateus capítulo 5. Depois do batismo de Jesus, depois João Batista aparecer em Mateus 3, pedindo que todos deveriam se arrepender, porque o reino dos céus estava próximo. Temos a tentação de Jesus e o início do seu ministério. E o primeiro dos grandes 5 discursos destacados em Mateus é chamado o Sermão do Monte. Começando com o versículo 1 do capítulo 5, nós lemos: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós chegamos no Novo Testamento, chegamos no início do ministério de Jesus, não podemos perder de vista a ideia que vem lá do Antigo Testamento, que vem da história, do que significa esse reino. Como nós vimos, Deus faz uma aliança com Israel no Sinai, aliança mosaica. Esse povo deveria ser um reino de sacerdotes, e na trajetória histórica há um fracasso no sentido em que esse povo deseja um rei à semelhança das nações, ainda que tivesse experimentado o que significa isso, e eles acabam fracassando na sua maneira
de tentar receber essa graça de Deus que se manifesta, uma ironia muito forte por trás dos textos que à primeira vista a gente não percebe, né? É incrível, por exemplo, que no auge dessa grande aliança mosaica é quando o povo faz o bezerro de ouro. E o povo faz o bezerro de ouro sob o comando do indivíduo mais sagrado e puro que poderia existir, que é o sumo sacerdote Arão, que só ele pode entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Isso é emblemático do fracasso não só de Israel, mas do ser humano. E o povo, então, finalmente, com a intervenção divina, Deus entra na monarquia, redime essa monarquia, iniciando a aliança com Davi. E o que é interessante para se entender teologicamente é que a aliança que Deus faz com Moisés no Sinai é um tipo de aliança que a gente chama de bilateral e condicional. Isso quer dizer que a aliança tem continuidade à medida em que o povo comprova a sua obediência. É por essa razão que nós lemos as bênçãos e maldições de Deuteronômio 28. É por isso que Deus tem todo o direito de mandar o povo para o cativeiro, porque eles não cumpriram a aliança, que é uma espécie de contrato internacional, inclusive, que havia um modelo no mundo antigo, e os textos refletem esse tipo de contrato, e por isso o povo acaba sendo mandado para o cativeiro, e eles mostram a sua falência na tentativa de seguir pelo menos uma referência principal da aliança, que não terás outros deuses diante de mim ou além de mim. Diante de mim significa que se compare comigo para ser meu rival. E diante dessa realidade, a questão surge o que vai ser então a revelação e da relação de aliança de Deus com o povo. E aí que é importante entender o surgimento dessa ideia de monarquia abençoada e escolhida por Deus. Deus faz uma aliança com Davi. Essa aliança é mais detalhada em 2 Samuel 7. E nessa aliança fica claro que Deus estabelece só uma assinatura no contrato, só a assinatura do próprio Deus. Por isso, essa aliança independe da fidelidade do povo e ela se define como uma aliança que envolve essa reconquista do projeto de domínio divino. Por isso, quando o povo recebe a palavra dos profetas, os profetas, especialmente falando da queda, primeiro de Israel, depois de Judá, do reino dividido, e anunciando que o cativeiro vai chegar, especialmente quando a gente pensa em Jeremias, época também de Naum, Abacuque, Sofonias, nós vamos ler a famosa expressão da nova aliança em Jeremias 31, que é uma aliança que é nova em relação à aliança do Sinai, mas não é nova em relação à aliança davídica. A aliança davídica tem a ver com o reino. E a ideia é, uma vez que o reino falhou, que o reino fracassou, porque a aliança mosaica foi deixada de lado e o povo caiu em idolatria, o julgamento vem, o que será feito da promessa divina que o reino não terá fim? Aí nós entendemos a palavra dos profetas que se desdobrará em esperança messiânica. Do tronco de Jessé surge um ramo. Nós vamos entender o que significa a ideia de Amós, capítulo 9, que a tenda de Davi, que está caída, vai se levantar. Essa esperança da intervenção divina, de que o Senhor traz a salvação e que Ele vai trazer o Rei, o Messias, vai ser a referência que sustenta toda a expectativa de esperança da parte do povo. E entendendo isso, nós ficamos imaginando que tipo de pensamento, disposição, desejo esse povo tem, já que desde a Babilônia toda a nação esteve debaixo, não só dos babilônios, depois dos persas, depois dos gregos e do Império Grego dividido, especialmente Ptolomeus e Seleucidas, e finalmente, a partir do ano 63 a.C., debaixo do domínio romano. Então, vocês imaginem, quando Jesus surge, o pessoal começa a ficar muito animado. Agora a coisa vai.
Porque esse homem é muito especial e diferente. Primeiro, ele, com certeza, vai ser imbatível na hora de argumentar, convencer, falar em público, que ninguém jamais falou como ele. Até mesmo os especialistas em religião, aqueles que são chamados mestres da lei, os intérpretes da tradição, quando ele fala, eles ficam sem resposta. Ele fala de uma maneira diferente, como diz a própria expressão do Evangelho, fala como quem tem autoridade. Então, Jesus, eles vêm estar garantido. Depois, esse homem tem uma das coisas mais valiosas, que é apoio popular. Inclusive, os religiosos ficam aborrecidíssimos, porque, na palavra de muitos deles, essa plebe, ou essa multidão, esse povo que nada entende da lei, vai atrás dele. E sempre tem um monte de gente, aquele grupo enorme de pessoas atrás dele, especialmente nas andanças em torno do Mar da Galileia. E tem mais, ele tem umas coisas que ninguém explica até hoje. Esse homem tem poder, ele de vez em quando acontecem umas coisas lá que até os romanos estão ouvindo falar, e de vez em quando manda gente buscá-lo para ver se cura uma doença, se tira espírito mal. E já ouvimos falar que até ressurreição ele faz. Quem é que pode? Esse, com certeza, é o rei. Eu fico imaginando esse pessoal assim, pensando, né, numa revolução para trazer o novo Davi, o novo rei davídico. Lá vem um monte de soldado romano correndo, Jesus só faz assim, cai 10. Né? Quem sabe uma nova interpretação do Salmo 91, 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Agora a coisa vai... Esse homem, de fato, é a grande esperança. E então, para mostrar essa conexão ainda mais forte com aquilo que a gente pode chamar de autoridade divina, o Evangelho de Mateus faz questão de lembrar o que é chamado de Humash, os 5 livros da lei, colocando 5 discursos em Mateus. E para falar do Sermão do Monte, o problema não é tanto topografia, que a palavra monte ela é muito variável, tanto no hebraico original como no grego que reflete esse hebraico. Na verdade, esse monte é apenas uma pequena encosta, não é uma montanha. A palavra pode se referir a uma serra, a uma montanha, a um pequeno morro e a uma inclinação, a uma espécie de encosta, que é o que aparece aqui. Por isso, a intenção do texto, ao dizer que Jesus subiu ao monte, é para lembrar que a última vez que alguém de importância subiu ao monte, a coisa foi muito séria. O monte que surge aqui é paralelo do Monte Sinai. E esse Jesus que aparece aqui não é só o rei, mas ele também é o profeta. Ele é aquele de Deuteronômio 18, aquele profeta que vai falar, e quem não ouvir o que ele tem a dizer, esse deverá ser eliminado do meio do seu povo. Ele é o profeta último. Ele é, de fato, aquele que vai trazer as palavras, que são palavras tão valiosas como as que foram ditas no Sinai, e em vez dos 10 mandamentos, nós temos as bem-aventuranças como referência. Então, tudo isso está feito de uma maneira que aquelas pessoas, daquele ambiente que conhecia toda a tradição judaica, estava fervendo aqui, para receber essas palavras. Imagine a expectativa, a coisa aqui estava animada, e Jesus está lá com as multidões e começa a dar uma atenção especial para os seus discípulos. Eles foram numa espécie de retiro, talvez Mateus traz aqui um resumo do que aconteceu, né? Não sei se foi a 90ª Assembleia da Convenção Pioneira Batista da Galileia, alguma coisa do tipo, e eles estavam lá reunidos, e Jesus começa a falar. Quando Jesus inicia o seu discurso, o pessoal fica animado. Ele vai usar uma palavrinha que o grego chama de makarios, que é a palavra bem-aventurado. Mas essa palavra, na verdade, traduz uma palavra hebraica, que aparece no Salmo 1, que a gente conhece. É o termo que aparece lá, escrito Asherei. Asherei haish asheloch halach batzat hareshaim, diz o texto original. Falando em línguas, em igreja tradicional, pode não dar muito certo. E quando ele diz isso, ele vai falar sobre um conceito que significa bem-aventurado, em primeiro lugar, alguém bem-sucedido. Você sabe muito bem que quando você lê
o texto do Antigo Testamento, a ideia de que a vida e a provisão e a felicidade vem de Deus é nítida aqui. O texto diz, se vocês seguirem e obedecerem as orientações, as instruções do Senhor, vocês serão abençoados. Tudo na vida vai ser bom para vocês. A coisa é bem concreta. A palavra shalom, que é a palavra paz, ela significa paz, mas muito menos no sentido psicológico que a gente imagina. Muito mais do que uma calma interna, shalom quer dizer que tudo vai bem. Significa bem-estar, significa segurança, significa prosperidade e significa que tudo está devidamente alinhado. Até hoje, no hebraico moderno, a palavra pagar vem da raiz de paz, de shalom. Se a pessoa não paga, o sujeito não fica em paz. Aí dá para entender mais claramente os segredos profundos da exegese, né? E é interessante descobrir isso, porque o Salmo 1 mesmo, que é um salmo com cara de provérbios, de literatura assim, sapiencial, você vai se lembrar comigo como é que ele termina, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Então, a ideia de bem-aventurado é a ideia de quem conseguiu, finalmente, que tudo desse certo. Bem-sucedido. Agora, você imagina, o pessoal esperando o Messias que é rei, na época da oposição e domínio romano, um domínio tirano, extremamente difícil de ser confrontado. Ouvindo isso, o pessoal já começa a ficar animado. Falei, quando é que eu vou aprender a dar golpe em romano? Onde é que estarão as nossas espadas? Como é que nós vamos resolver isso? E bem-aventurado vai significar isso, mas também envolve a ideia de felicidade. Por isso, várias versões traduzem que felicidade, como é feliz, ou seja, a coisa é completa. Bem-aventurado é alguém bem-sucedido e feliz por dentro. Porque eu conheço gente muito bem-sucedida que não mostra nenhuma felicidade. Você fala para ele bom dia, ele responde, bom dia você. Porque o sujeito brigou com a mãe por causa de mistura e está de mal com o mundo. E tem gente que é o contrário, né? Ele está super feliz e tudo na vida dele está errado. O time dele vai mal, ele é feio, é pobre, mora longe, mas diz que tudo está maravilhoso. Aqui as duas ideias estão relacionadas. Bem-aventurado, quem são essas pessoas? Para entender isso, vamos observar que isso está relacionado com a ideia do reino. O reino chegou, o rei está aqui, e como é que esse projeto do reino vai funcionar? Como é que vai ser a estratégia? Que tipo de gente está alinhada com esse reino, com o poder do reino, que tem capacidade de transformar? E a gente pode pensar no que a gente imagina que seriam os caminhos melhores. Em qualquer reunião a gente descobre isso. Tem gente que acredita no poder de tudo e do reino a partir dos recursos financeiros. Diz muita gente que pensa mais ou menos parecido com Karl Marx, que quem tem o dinheiro tem o poder e resolve tudo. Outras pessoas não acham que, de fato, a vitória está em quem tem arma. A famosa gladius, a espada romana, de 60 centímetros, que não é nem um punhal, nem uma espada, considerada a espada perfeita da antiguidade para as batalhas. E muitos historiadores dizem, o segredo das vitórias de Roma estava na sua espada afiada, de 2 gumes no tamanho perfeito, e que era imbatível num combate corpo a corpo. Há outras pessoas que imaginam que a logística é tudo. Se a gente pensa direito, faz estratégia correta, mesmo que você esteja num tamanho menor, vamos nos lembrar dos gregos contra os persas, um exército muito grande, pode ser derrotado. E assim, multiplicam-se as ideias sobre qual é o ponto forte daquelas pessoas que poderão seguir o rei no seu grande projeto de conquista. Jesus certamente vai deixar todo mundo meio impressionado, porque ele não vai por nenhum desses caminhos. Jesus é a pessoa mais importante da história humana do ponto de vista estatístico. É a única pessoa que continua o tempo todo impactando intensamente a vida das pessoas sem esforço nenhum. Ele vive só 3 anos, seguido de homens cheirando peixe, que não são grande coisa,
fica numa região obscura, não escreve um livro, não faz nenhum tipo de movimento político ou militar. Ele é tão apagado que essa é a razão porque tantos críticos, de vez em quando, levantam a ideia, não é possível que esse homem existiu. E é tão impressionante porque ninguém consegue ser mais impactante do que Jesus. Se alguém pudesse sentir a força desse impacto, valeria a pena ler um livro chamado O Filho do Hamas. Um homem terrorista, filho do principal chefe espiritual do grupo terrorista Hamas, que um belo dia, tentando espionar os cristãos, resolveu pegar o Novo Testamento. Começou a ler. Ele não aguentou, nem terminou os evangelhos. Porque ele disse, o problema não era que eu precisasse fazer isso ou aquilo já tinha entrado dentro de mim, e eu não podia me livrar daquilo que tinha conquistado completamente o meu coração. Alguém que aprendeu a odiar a vida toda, quando ouve a frase, amem os seus inimigos, não conseguiu suportar. Então o impacto foi profundo, de dentro para fora, e é impressionante, nada é tão fascinante como a pessoa de Jesus. E Jesus vai apresentar uma proposta para as pessoas que vão fazer essa relação de sintonia com o reino. Eu acho que os islâmicos têm dificuldade de aceitar Jesus, a maioria dos judeus tem dificuldade de aceitar Jesus, e eu espero que, quem sabe, um dia os cristãos também aceitem a Jesus. Porque a maneira da maioria deles pensarem é bem diferente daquilo que Jesus propõe. Jesus começa a sugerir que a vitória, o poder do reino, está num grupo de pessoas que foi conquistado pelo reino, que foi atingido tremendamente por uma santa violência da graça de Deus que derrubou essa pessoa e que foi conquistada por um amor incondicional e que essa pessoa adquire essas características ligadas ao que é chamado de bem-aventurança. É sinal de que a pessoa está no reino. E a primeira coisa que ele vai dizer é que bem-aventurado, feliz e vencedor é a pessoa espiritualmente pobre. E a pessoa que, diferente de todo mundo, que toda vez que é criticado, sempre dá um jeito de mostrar que a sua intenção foi a melhor, que ele sempre procurou fazer tudo de bom e vai tentar, com 3 pés atrás, mostrar todas as suas boas intenções. Essa pessoa chega com a sua folha de currículo espiritual vazia. Ele não tem coragem nenhuma de apresentar-se diante de Deus como alguém que fez alguma coisa certa. Por isso, diferentemente dos religiosos da época, que tinham entendido que a lei, em vez de nos humilhar e mostrar que nós não teríamos condição de cumpri-la, a lei servia de base para a autojustificação. Eles tentavam dizer como eles eram gente boa em oposição aos demais. Essa pessoa, diante da realidade das exigências de Deus e do conhecimento próximo desse Deus, elas chegam diante dele de cabeça baixa. Elas não têm nada a declarar. Me diga alguma das suas virtudes, olha, se tem, eu não sei onde foi parar. Essa pessoa tem uma coisa chamada convicção de pecado. Dessas pessoas é o reino de Deus. Mateus vai falar reino dos céus, mas ele não está tentando falar platonicamente de uma realidade metafísica, afastado daqui. A expressão dos céus existe pela exigência judaica de respeitar-se a palavra Deus, e reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus. Mas as pessoas atingidas pela graça de Deus, elas não só têm a ideia clara de que elas não têm nada para apresentar. Elas são profundamente revolucionárias, revoltadas, só que contra si mesmas. Eles não têm exatamente um senso de rebelião contra o governo, contra os outros, contra a família, o pai, o filho, não sei mais quem. O problema é que essas pessoas não conseguem entender-se a si mesmas. Por isso elas choram. As pessoas choram, essa frase está relacionada com o que vem antes, muito seguramente porque elas
não só tem convicção de pecado, uma coisa é saber que a gente é ruim, outra coisa é ter contrição. É ficar profundamente chateado porque a gente ainda tem inveja. Porque quando a pessoa fere a gente fica tão aborrecido e deseja de fato que aquela pessoa vá para a eternidade mais cedo. É descobrir que depois de tantos anos, nós ainda temos pensamentos impuros. É descobrir que quando a gente sente a nossa situação de desvantagem socioeconômica ou algum desprestígio, o nosso coração facilmente se enche de mágoa. É descobrir como a gente é egocêntrico, como nós somos maus e como seria bom se isso mudasse. Quando é que Deus vai me livrar de mim mesmo? Quando é que a graça de Deus me libertará? Esses que choram, esses que descobrem que o palco da batalha que muda o mundo não está em primeiro plano, no aspecto externo, mas está dentro das pessoas. Nós nunca poderemos ter um sistema eficiente para controlar qualquer coisa desse mundo que não passe pela experiência interna das pessoas. Eu acho tão especial e tão bonito ler o livro de Filemão. Paulo não escreve dizendo, olha, o sistema escravagista é um absurdo. Nós temos que fazer uma passeata contra eles. Esses romanos estão totalmente equivocados. Ele não vai por essa via. Ele vai usar um negócio chamado amor de Deus, graça que existe em Cristo Jesus para, a partir do coração do Senhor e do escravo, implodir o sistema na base. Ele vai dizer coisas para mostrar para o Senhor, olha, lembre-se que o seu escravo é um irmão agora, e você tem um Senhor no céu. E você, escravo, faça favor de obedecê-lo e de tratá-lo devidamente como você trata a Deus. Ou seja, a força santa, subversiva da virtude cristã acaba implodindo a lógica do sistema perverso que depois vai acabar caindo. A gente foca no externo, sem perceber o impacto da mudança interna. O texto prossegue. Jesus vai dizer que quem está alinhado com esse reino, com esse poder de transformação, são os mansos, ou humildes. São as pessoas que, mesmo estando certas, ficam quietas. Eu vi uma estatística assustadora recentemente, que a maior parte dos crimes de contenda, do trânsito em lugares de conflito, acontece por meio das pessoas que estavam certas na disputa. Elas se sentem na autoridade de fazer justiça com as próprias mãos, porque elas foram lesadas. E elas têm o direito. Mas há um tipo de gente que foi atingida pela força impressionante do reino, que eles são os humildes, que eles são essas pessoas mansas, que não devolvem na mesma moeda. E o que acontece com essa pessoa? É interessante. Eles vão receber a terra por herança. Terra é um tema importante na própria teologia do Antigo Testamento. A posse da terra, o valor da terra, a divisão da terra, a questão dos que são mais ricos, menos ricos, propriedade permanente, divisão justa. E eu fico impressionado como tantos vínculos valiosos entre as pessoas da fé desaparecem por causa, às vezes, de um pequeno pedaço de terra. Às vezes nem precisa, basta R$50 para duas pessoas que sempre foram amigas ficarem inimigas para o resto da vida. A gente acredita que se a gente tiver mais posses, se a gente encher a nossa casa daquele tanto de bugiganga que está no shopping, trocar de lugar e colocar lá onde a gente vive, que se a gente tiver uma série de posses, a nossa vida vai ser mais feliz. Mas essas pessoas que acordaram desse pesadelo, descobrem que isso é bobagem. Por isso, é interessante. Eles não lutam mais com as suas forças, e quando o reino chegar, a gente sempre pensa em reino numa dimensão metafísica, Mateus pode ter uma sugestão diferente, mostrando a redenção da criação, como o Novo Testamento sugere. Eles receberão a terra por herança. Quem não procurava, vai receber.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os intérpretes discutem o que isso significa. Alguns sugerem que essa justiça tem a ver com a vida da própria pessoa, e outros com a ideia da justiça que vai permear a sociedade. É difícil dizer que uma coisa não está relacionada com a outra. Mas o ponto aqui é qual é o nosso sonho. O que a gente almeja? O que realmente vai valer a pena? Há pessoas cujo sonho na vida, de fato, é adquirir um excesso máximo de conhecimento. Conhecimento, a semelhança do que Eclesiastes sugere, parece ser a redenção da pessoa. Não se trata de um conhecimento em si, mas aquilo que ele pode produzir no seu aspecto existencial pessoal. Outras pessoas acreditam na sua aparência física, outras pessoas têm o coração firmado nos recursos, no bem-estar, numa espécie de tranquilidade socioeconômica. Quem chega no reino achou a pérola de grande valor. Essa pessoa não consegue mais achar que essas coisas são tão brilhantes assim. Por isso agora que ele descobriu a sua injustiça, e como Deus, com a sua graça, trouxe um remédio para o seu coração, ele começa a sonhar outras coisas. Ele queria muito que a justiça estivesse reinando no mundo. Então ele tem fome e sede. Ah, Deus, quando é que a realidade humana vai mudar? Quando é que não teremos mais escravidão? Crianças pedindo nas ruas? Quando é que a gente vai ter fim de conflitos e guerras? Quando é que a gente vai ter fim de escravidão sexual? Quando é que a gente vai ter uma série de perversidades? Essas pessoas sonham com isso. E é tão bom saber que um dia eles serão satisfeitos. Bem-aventuradas as pessoas que tratam os outros de maneira adequada. Porque a gente sabe como é que a nossa perversidade lida com as pessoas. Para os inimigos, a lei. Para os amigos, a gente conversa. Nada que um café seguido de um chimarrão não resolva a situação, conforme disse o professor Sayão. A coisa é diferente. Mas quando a graça de Deus nos alcança, e a gente lembra e sente como é que Deus tratou a gente, os misericordiosos são pessoas que agem com base na maneira como Deus age com a gente. Então, uma vigilância importante no nosso coração é para aquela atitude de revolta, de ódio, de amargura e de ressentimento, esse veneno contra o reino que habita no nosso coração, contra as pessoas que de fato tentaram nos prejudicar. A gente mascara isso. A gente vê a pessoa e engole um caroço de abacate, assim, ele vai e volta, né? Dá aquele sorriso amarelo defunto, assim, faz de conta que nada aconteceu. Mas a coisa é complicada. Nós não podemos pegar pesado com ninguém com base na nossa ira, revolta, amargura, aborrecimento. Se o reino é vencedor, essas pessoas têm a misericórdia que Deus tem com a gente. Nós temos o nosso GPS ligado. E a gente busca, consciente ou inconscientemente, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E o GPS está funcionando. De repente, especialmente na nossa sociedade da propaganda, né, que promete felicidade completa a cada novo produto bonito que aparece por aí, quando você tiver esse celular, esse computador, aí sim sua vida vai ser perfeita. Você vai buscando e vai tentando um alívio / satisfação para o seu coração, e a gente funciona assim. Qual que é o problema de estar no reino? O reino não traz satisfação imediata. Nosso coração liga, o GPS começa a funcionar e ele começa a dizer, recalculando a rota. E começa a tentar sugerir outras coisas. Olha, é o seguinte, você já serviu a Deus? Agora, faça favor de descansar. Afinal de contas, você já tem 15 anos de ministério, agora você já está classificado, joga pelo empate. Vai tocando, vai indo adiante, está tudo certo, está beleza. É difícil, mas a gente vê quando a luz dos olhos de certas pessoas se apaga.
na sua trajetória cristã. Eles ficam adultos, deixam de ser crianças. Eles não têm o impacto do reino mais como tiveram um dia. Mas as pessoas do reino, eles são puros de coração. Isso não quer dizer que eles sejam perfeitos, nem que eles sejam bondosos, ou que eles não são pecadores. A palavra aqui evoca a ideia de alguém que não tem o coração dividido. A ideia de um animal puro, não era um animal que tivesse uma perfeição, no sentido pleno da palavra, era um animal sem mancha, sem mácula, sem algo que destoasse. O problema nosso é a divisão do nosso coração, onde está o centro do equilíbrio da nossa vida. A gente descobre isso. Eu descobri a minha maldade quando o meu carro foi roubado. Eu estava pregando. Talvez a pregação foi muito ruim. Deus falou, não, assim não dá. Melhor ensinar o rapaz que desse jeito não está bom. Eu fui pregar, cheguei perto de uma estação de metrô, 11h30 da noite, e fui procurar o carro. Falei, não, acho que eu tinha deixado aqui, acho que eu me enganei, deve ser na rua de baixo. Olhei e realmente alguém pediu emprestado, e pegou emprestado sem pedir e levou. E naquela hora eu fiquei muito revoltado. Falei, puxa vida, estava lá servindo a Deus, pregando, tarde da noite, agora preciso ir para casa, não sei nem como é que eu vou fazer. E o sujeito levou o meu carro, e na hora me veio um pensamento, tomara que bata o carro. Olha só, que pessoa ruim. Como é que os irmãos convidam esse tipo de preletor para vir aqui? Fiquei revoltado. Falei, onde já se viu o negócio? Mas Deus é tão bom que pouco tempo depois me roubaram o segundo carro. E olha que grande bênção. Depois do segundo eu já estava mais calmo, né? Estava quase convertido, né? Já estava chegando lá. A gente não entende, não percebe o que realmente tem valor na vida. Nosso coração vai flertar com uma série de outras coisas que a gente acha que é o centro do descanso da nossa vida, do nosso coração. Felizes mesmo, pessoas vencedoras são essas pessoas cujo coração não se divide e que se concentram, estão focados em Deus e no reino. E o prêmio deles é um espetáculo. Eles verão a Deus. Ninguém pode entender isso sem estar no reino. Que vantagem tem em ver a Deus? As pessoas que a gente ama, eu vejo pais, assim, aquela famosa cena no aeroporto, né? De pais e filhos queridos, assim, que estão afastados há anos e se encontram, assim, dá vontade da gente fotografar o momento exato, assim, do... Quando a pessoa sai e o outro vê, né? Aí dá aquele famoso santo ciricutico familiar, assim, todo mundo entra em êxtase e sai, e aí eles se abraçam, pulam, eles ignoram completamente a plateia, faz aquele show, as pessoas ficam até olhando, assim, vendo o que está acontecendo, né? E aí eles riem, eles pulam, eles choram, fazem de tudo, porque eles viram o rosto um do outro. Quando Moisés chegou muito próximo da sua relação com Deus, e Deus estava com ele, o pedido de Moisés falou, Senhor, posso ver teu rosto? Deus diz, Moisés, não dá, você não vai conseguir, eu vou passar, e você vê, quando eu passar depois, de costas, porque ninguém pode ver o meu rosto e sobreviver. Os antigos, muitos que tiveram uma fé alinhada com o reino, gostavam de cantar, mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Essas pessoas que entraram no reino, que experimentaram essa graça, esse perdão, esse amor incondicional de Deus, e que no sentido que a gente costumava cantar, tem saudades de Cristo, de Deus, eles vão ganhar o grande prêmio, eles verão a Deus. O que é contemplar os olhos do Senhor da criação, da redenção e da minha salvação? Essas pessoas do reino sabem que a gente
existe para dividir. A gente separa as pessoas a partir do gênero, porque nós achamos que somos superiores em função do nosso gênero. A gente separa em função de etnia. A gente separa em função de classe social. A gente separa em função da nossa formação acadêmica. A vida é o desastre da síndrome da ilha. Numa atitude perversa, para querer reinar e tomar o trono, a gente vai selecionando as pessoas para ter sintonia com gente que é tão digna quanto a gente. Mas um dia o reino chega, ele quebra o maldito trono que a gente ocupou. E quando o reino faz isso, essas pessoas mudam. Eles se tornam aproximadores de pessoas. Eles se tornam pacificadores. A relação de ruptura, distanciamento, conflito, separação, discriminação, distanciamento, preservação do domínio próprio, os nossos muros, os nossos vidros fechados se abrem e a pessoa passa a ser alguém que proclama paz. Mas não só paz entre as pessoas, porque não é possível que as pessoas tenham paz apenas na sua relação. Eles terão paz, farão paz das pessoas com Deus. São as pessoas que evangelizam, que anunciam essa paz, que anunciam a paz desse reino. E é interessante, é bonito demais. Eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, eles são a cara do Pai Celestial. Do Deus que resolveu se aproximar de nós. Do Deus que trouxe novas de alegria e de paz. Do Deus que se apresenta na bendita pessoa de Cristo Jesus. E o interessante é que quando a gente está nesse reino, e a gente é atingido por esse impacto, e a gente quer caminhar nessa direção, surge uma expectativa. Expectativa que muita gente eu já vi com o coração dolorido. Pastor, eu sempre tentei levar tão a sério. Eu sempre fiz isso, mas sabe o que aconteceu? Aí vem uma série de situações negativas que leva tanta gente à tristeza, frustração e desilusão. A proposta do reino, ela, por um lado, é interessante, porque a alegria, a satisfação de ter encontrado essa verdadeira resposta para o mais profundo do ser humano é tão impressionante que vence qualquer coisa. Interessante a ideia de Atos, que os discípulos estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Diferente da ideia que a gente tem, né? Que se aconteceu alguma coisa ruim comigo, meu pé machucou, como é que Deus existe se Ele não está cuidando de mim? A ideia é oposta. Essa ideia que faz com que uma moça no interior da China, sendo atacada por guardas anticristãos, que queimavam cigarro nela e a estupravam consequentemente, e ela permanecia dizendo, Deus ama vocês, abram o coração para Cristo. Ou daquela moça, motivo de tese de doutorado na Califórnia, que só podia se lembrar do seu pai alcoolizado, com um revólver na sua cabeça, abusando dela quando criança. E depois de tomar um banho da graça de Deus, do poder do reino de transformação do Evangelho, aquela moça servindo a Deus, analisada por vários terapeutas, não mostrava sinais de ódio nem de trauma. Quem pode fazer isso? É esse poder do reino. E, portanto, não sei se os irmãos vão estar muito animados a seguir com o reino. Porque se alguém entra nessa sintonia, e consequentemente vai ser visto como uma espécie de tolo, pessoa ingênua, uma espécie de imbecil, de pessoa que não sabe realmente o que tem valor na vida, essa pessoa vai ser perseguida por causa da justiça. Os religiosos certamente serão os maiores adversários, como foram nos dias de Jesus, e Jesus convida a gente para uma festa muito estranha. Podemos trazer brigadeiro, bem casado, tinha uns docinhos aqui ontem, de coco, muito gostosos também, uma série de cucas e coisas gostosas, comprar o bolo, porque a festa vai ser grande.
texto diz que a gente deve alegrar-se, versículo 12, regozijar-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, quando, por minha causa, vocês forem insultados, perseguidos e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se a gente tem sintonia com o reino, ninguém vai entender isso, só quem está no reino. O reino verdadeiro sempre sofrerá oposição, sempre sofrerá questionamento. E quem está no reino, se prepare, vai ter bastante sofrimento. Agora tem uma coisa, contra o reino se levantou o poder de Roma, o poder da Grécia Antiga, os grandes poderes desse mundo. Todos eles estão mortos e sepultados. Tudo que a gente constrói pela força oposta ao reino vai embora, inclusive as igrejas, inclusive as instituições religiosas que se esquecem do reino e começam a construir em cima, na base de Roma. Mas se a gente for bem-aventurado, se a gente for impactado por essa graça, se a gente permitir que Deus quebre as nossas malditas fortalezas e o reino for vencedor, mesmo diante da pior desgraça, a gente vai chorar, mas lágrimas de alegria, porque grande é a recompensa do reino. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e ajude a gente a ter a esperança na verdadeira vitória do reino, que transforma poderosamente em sintonia com as bem-aventuranças de Jesus. Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar um minuto. Deus bondoso, Pai amado, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre, e obrigado porque o Senhor abençoa o nosso coração. Ó Deus, o Senhor sabe que todo dia a gente constrói muro de proteção própria, de desconfiança da Tua graça e da Tua bondade. Eu peço a Deus que o Senhor visite o nosso coração, quebre a nossa resistência, liberta-nos de nós mesmos e ajuda-nos. A nossa única esperança é o Teu amor incondicional, é a Tua graça que cura. E, ó Deus, dá-nos o privilégio de, mediante a Tua graça, sermos profundamente abençoados, para que o nosso coração entre em sintonia com aquilo que significam as virtudes, as propostas ligadas ao reino. Abençoa particular e individualmente o coração de cada um nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Haverá paz pra mim, haverá paz no vale pra mim, eu sei. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.
haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu bom Jesus. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Paz no vale pra mim, haverá, eu sei. Nós vamos agora ouvir alguns avisos que são necessários, né? Toda família tem que ter regras, né? Tem que ter orientações. E nós estamos aqui com uma grande família, recebidos e muito bem recebidos por esta igreja. E um dos pastores da igreja necessita dar algumas comunicações. Bom dia a todos. Espero que todos estejam sendo bem servidos e queremos cada vez servir melhor vocês. Mas, irmãos, precisamos deixar algumas coisas um pouquinho melhores. Vocês perceberam que tem uma quentinha com erva mate à disposição de vocês sempre. Mas apenas uma situação nós precisamos melhorar. Vai continuar estando à disposição de vocês, mas nós pedimos que os irmãos, amigos, todos, não limpem a cuia, né, no vaso e nem nas pias. Se você está entupindo, então o pessoal que precisa usar acaba não conseguindo usar. Então nós pedimos, se você quiser limpar a cuia, vai ter agora um balde de água ao lado da quentinha. Você pode limpar lá, então, lixo em balde de água. Ou, se não, você chama algum voluntário com colete e nós limpamos a cuia de você ali na cozinha da churrasqueira, né? Essa cozinha da igreja, cozinha da churrasqueira. Então, só por uma questão de quem for usar o banheiro não estará em dia para uso e não com erva mate, né? Certo, irmãos? Também, uma outra situação. Nós, como igreja, nós pensamos e queríamos que todos vocês tivessem internet. Pudessem estar em conexão com a família, e nós pensamos que isso seria bom, e tem sido bom
para alguns e não para todos. Mas alguns outros precisam trabalhar e precisam da internet para o trabalho. Então, ontem à noite, nós mudamos a senha de todos os roteadores. Estamos com senhas novas. Se for necessário você mandar e-mail, algo assim, você pode procurar a secretaria da igreja para isso. Se você precisar para o seu trabalho, algo importante, você me procure, eu procure alguém da igreja, que nós passaremos, então, as senhas novas para você, tá bom? Mas, assim, pedimos em caso de necessidade mesmo, né? E se você tiver essa senha no celular, pedimos também que quando você não estiver usando o celular, você pegue o Wi-Fi e desconecte ele. Ontem nós estávamos com quase 500 pessoas conectadas à rede, né? E os roteadores não suportam tudo isso. Então, irmãos, pedimos que os irmãos estejam colaborando com isso. Necessidade, nos procurem e qualquer questão, estamos à disposição para servi-los e ajudá-los no que for preciso. Um bom resto de convenção, congresso a todos nós. Obrigado. Obrigada, Lavarda. Quem está com o celular aí, por gentileza, pegue. Pegue o seu celular. Não é para olhar se já caiu a sua senha. Abra no despertador, por gentileza. Abra no despertador, tá? E coloque o horário de 10h40 para despertar. É o horário que nós voltaremos. Nós começamos um pouco atrasados, então, para não atrasarmos o almoço, nós vamos tirar um pouquinho do coffee break. E o pessoal não tem voltado. Então, põe a despertar. 10h40, quando o seu celular despertar, você sabe que está na hora de voltar. Um bom coffee break, uma boa visita aos estandes.